Você certamente já ouviu alguém dizer que os pré-tribulacionistas evitam falar de 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 3, porque essa passagem diz claramente que Jesus voltará somente depois que o anticristo se manifestar. Pois é, eu já fiz vários vídeos sobre isso aqui no meu canal, mas sempre há alguma coisa a acrescentar. Seja bem-vindo, vamos falar então sobre esta passagem que para muitos seria a criptonita dos pré-tribulacionistas. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ciro Sanches Ibordi. Curta este vídeo, compartilhe. Se você é novo por aqui e gostar do nosso canal, inscreva-se. Seja muito bem-vindo. Vamos então falar dessa passagem. Vamos começar, claro, com uma leitura bíblica, que é exatamente 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3. Eu vou ler aqui na versão atualizada de Almeida. Então veja o que diz a Bíblia. Irmãos, disse Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Preste bem atenção. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, isto que? O dia do Senhor. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A chave, então, para entender essa passagem é não confundir a vinda do Senhor e nossa reunião com Ele com o dia do Senhor. Muitos irmãos pós-tribulacionistas, que eu respeito, infelizmente, partem da premissa de que essa passagem está falando toda ela da vinda do Senhor e que o dia do Senhor significa, é um sinônimo de vinda do Senhor. Não é verdade. Porque nós temos que interpretar 2 aos Tessalonicenses à luz de 1 aos Tessalonicenses. Você sabe que essas duas cartas foram escritas aí num espaço entre uma e outra de 6 meses, mais ou menos. Paulo, então, quando escreveu a segunda carta, ele estava preocupado, ele tinha recebido notícias de que os irmãos em Tessalônica estavam se afastando daqueles primeiros ensinamentos. E o que Paulo ensina em 1 aos Tessalonicenses? Se você ler o capítulo 4, você vê que ele fala claramente do arrebatamento da igreja, e logo em seguida, no capítulo 5, ele fala do dia do Senhor. E ele diz que o dia do Senhor virá como ladrão, mas virá para os ímpios, não para os servos de Deus, não para os filhos da luz. Ele explica muito bem ali que virá para os filhos das trevas. Nós que somos filhos da luz não temos o que temer. Mas ele diz ali, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Depois ele diz, quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Ele está falando claramente da tribulação, do período tribulacional e dos juízos de Deus que terão início logo após o arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja é um evento desencadeador. O arrebatamento da igreja é o dia do Senhor? Não. O arrebatamento do Senhor desencadeia o dia do Senhor. É isso que muitos não entendem. O arrebatamento é um evento desencadeador, mas ele não é propriamente o dia do Senhor. O dia do Senhor, digamos assim, começa com o arrebatamento da igreja, mas isso significa que a igreja será arrebatada antes de Deus começar a julgar Israel e também os gentios. Bom, vamos deixar um pouco essa passagem de 2 Tessalonicenses 2 aí, vamos deixar em stand-by, porque é preciso entender o dia do Senhor primeiro à luz do Antigo Testamento. Porque tanto Paulo como Pedro também utiliza na sua segunda carta, capítulo 3, e também
Em Atos, Pedro utiliza na chamada primeira pregação pentecostal, no dia de Pentecostes, ele usa também o termo dia do Senhor. Eles se referem, Pedro claramente está citando Joel, não é? Capítulo 2. Então, eles se referem claramente ao termo dia do Senhor no Antigo Testamento. Então, é importante, é imprescindível você entender o que é o dia do Senhor, que não tem nada que ver diretamente com o arrebatamento. O arrebatamento é uma doutrina neotestamentária. Nenhum profeta do Antigo Testamento falou do arrebatamento da igreja. Eles falaram da vinda do Senhor, de maneira ampla. A vinda do Senhor abarca um período de 7 anos, a partir do arrebatamento, que é o seu evento desencadeador. É isso que precisa ser entendido. O evento desencadeador da segunda vinda é o arrebatamento, e o evento conclusivo é a manifestação do Senhor em poder e grande glória, quando ele vai pisar aqui na terra. No arrebatamento, ele não pisa na terra. Ele vai nos convocar e nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Iremos ao encontro do Senhor nos ares. Preste bem atenção. Bom, o que é o dia do Senhor no Antigo Testamento? Uma passagem, aliás, um termo, né, que aparece quase 20 vezes. Por exemplo, em Obadias, versículo 15, Joel, capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 11. Só a expressão diretamente, dia do Senhor, porque tem também outros termos correlatos, termos sinônimos, mas dia do Senhor especificamente, você tem Obadias, Joel, você tem Amós, capítulo 5, Isaías, capítulo 2, capítulo 13, Sofonias, capítulo 1, você tem Ezequiel, capítulo 13, capítulo 30, Zacarias, capítulo 14. 19 vezes, pelo menos, você vai encontrar no Antigo Testamento o termo dia do Senhor. Dia do Senhor abrange 3 elementos importantíssimos para você entender o que é o dia do Senhor. Primeiro, diz respeito ao julgamento de Israel como nação. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, julgamento das nações gentílicas. Isso fica muito claro, especialmente no texto do versículo que eu citei, Obadias, versículo 15. O julgamento das nações está contemplado nesse termo dia do Senhor, que você já está entendendo que não é um dia de 24 horas, é um período. Nós vamos ver daqui a pouco o que significa esse período. Ele começa quando e termina quando, de maneira específica e de maneira ampla. Claro que de maneira específica, muitas vezes você vê ele empregado como sinônimo de período tribulacional, mas ele vai mais além. Ele abarca todo o milênio e os juízos escatológicos. Ou seja, o dia do Senhor, ele começa com o arrebatamento, porque o arrebatamento é o evento desencadeador, a igreja será arrebatada, claro, e aí começa o dia do Senhor, que é um julgamento de Deus para Israel, para os gentios do período tribulacional. Deus vem, o Senhor Jesus vem para implantar o milênio. Tudo isso está contemplado dentro disso que é chamado dia do Senhor de maneira geral. Até Deus fazer novos céus, nova terra, porque você vai entender isso quando você lê 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Pedro menciona o dia do Senhor e refere-se ali também à renovação da terra, quando Deus destruirá tudo e fará novos céus e nova terra. Por isso que esse termo, de maneira ampla, ele refere-se a todo o período escatológico. O dia escatológico abrange vários eventos ao longo de muitos anos. Não é um dia de 24 horas, é um dia escatológico. Então, para resumir, o dia do Senhor, de acordo com os profetas, abarca julgamento de Israel como nação, julgamento das nações gentílicas, desculpa da redundância, só para enfatizar que são outras nações além de Israel. E terceiro ponto muito importante, restauração de Israel como nação. Isso significa que o dia do Senhor é, na verdade, o dia do juízo, mas também seguido do dia da bênção. É um período de juízos seguido de um período de bênção para Israel, especificamente. E também as nações serão poupadas no julgamento das nações e ingressarão também para o milênio. A igreja, claro, ela já terá sido glorificada desde o arrebatamento. E os salvos durante o período tribulacional também, ao fim desse período, vão se juntar à igreja
porque vão ressuscitar, de acordo com Apocalipse 20, versículos 4 a 6, e vão ser também igualmente glorificados. Mas veja, outros nomes do dia do Senhor no Antigo Testamento: grande e terrível dia do Senhor, Malaquias capítulo 4, versículo 5, dia de angústia, Daniel 12, versículo 1, Sofonias capítulo 1, versículo 15, dia da calamidade, Deuteronômio 32, versículo 35, Obadias, versículos 12 a 14, dia da vingança, em Isaías, várias passagens, como capítulo 61, por exemplo, dia da ira, Sofonias capítulo 1, versículo 15, etc. Qual o objetivo, então, resumindo, do dia do Senhor à luz do Antigo Testamento? O objetivo é estabelecer o reino messiânico. Quando começa? Já falei, o arrebatamento é o evento desencadeador do dia do Senhor, porque, na verdade, nós estamos hoje no dia da graça. O dia da graça, ele se encerra, digamos assim, no dia do arrebatamento. Claro que haverá salvação no período tribulacional pela graça de Deus, mas o dia da graça, para nós aqui fazermos uma abordagem didática, ele termina no arrebatamento. E aí começa o dia do Senhor. A igreja é arrebatada e começa o dia do Senhor. Daqui a pouco nós vamos voltar para aquela passagem segundo aos Tessalonicenses, para você entender bem. Então, quando começa o dia do Senhor? Começa com o arrebatamento. É o evento desencadeador. A igreja é arrebatada, e então esse dia estende-se até o fim do milênio e vai mais um pouco até Deus fazer novos céus e nova terra, que aí começa o dia da eternidade. Então estamos no dia da graça, a igreja arrebatada começa o dia do Senhor e depois o dia da eternidade, para falar aí, para continuar mantendo o termo dia, didaticamente. Qual a extensão, portanto, a extensão escatológica do dia do Senhor? Todo o período tribulacional, todos os juízos escatológicos, e aí tem juízos que vão acontecer depois do milênio. Então, de maneira ampla, o dia do Senhor ele estende-se também como um dia abençoador. Não é apenas um dia de juízo. É dia de juízo para os rebeldes, mas é dia de bênçãos para aqueles que vão se arrepender, e por isso abarca também todo o milênio. E Joel capítulo 3 mostra isso muito bem. Agora, vamos para o Novo Testamento, porque esse termo aparece também no Novo Testamento em algumas passagens emblemáticas. Por exemplo, aliás, deixa eu aproveitar para recomendar livros. Sobre essa abordagem que eu fiz agora sobre o Dia do Senhor, eu vou recomendar para vocês esse livro aqui, ó, Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, de Tim LaHaye e Ed Hindson. Essa obra é extraordinária, tem aqui um capítulo que descreve com clareza como o dia do Senhor é empregado no Antigo Testamento. Sobre essa passagem de Atos, que eu vou citar agora, Atos capítulo 2, versículo 20, eu quero recomendar esse comentário bíblico aqui, que para mim é o comentário bíblico em um único volume mais completo. O CPAD está lançando agora também um comentário muito bom, de Craig Keener, que são vários volumes. Mas num volume só, essa obra de Pablo Deiros, da editora Vida, é excelente. Então eu recomendo esta obra. Pois bem, em Atos 2 e 20, você tem aquela profecia de Joel que Pedro cita, e ele fala do dia do Senhor e refere-se ali aos sinais cósmicos, que não aconteceram ainda, mas vão acontecer no dia do Senhor quando? Após o arrebatamento da igreja. Outra passagem, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, Paulo ali também fala do dia do Senhor, numa referência ao dia em que Deus vai julgar, o dia do julgamento. Então é um sentido mais específico, você vai encontrar o dia do Senhor num sentido mais específico e num sentido amplo. Eu aqui me refiro ao sentido amplo, porque, escatologicamente falando, você sempre tem que ter em mente esse sentido amplo, que abarca o dia do Senhor, que abarca desde o arrebatamento, que é o evento desencadeador, até Deus fazer novos céus, nova terra. Então, sobre 1 Coríntios 5 e 5, é um texto que também fala, sem muitos detalhes, mas fala do juízo. Eu posso recomendar também um livro para vocês, o livro de 1 Coríntios, de Daniel Mitchell, editado por Malcolt e Ed Hindson. Uma obra espetacular, também da editora Chamada, eu recomendo.
A outra passagem que eu já citei, 1 Tessalonicenses 5, versículo 2, e também 2 Tessalonicenses, que eu vou me deter nela para concluir esse vídeo, ambas as passagens falam do dia do Senhor. No caso de 2 Tessalonicenses 2, em algumas versões você vai encontrar dia de Cristo, tem essa variante textual, mas o contexto deixa claro que é uma referência ao dia em que Deus vai começar a julgar, é o dia do julgamento, não tem nada a ver com o arrebatamento, isso que deve ficar muito claro. Dia do Senhor, à luz do Antigo Testamento, é o dia em que Deus vai julgar Israel como nação, vai julgar as nações gentílicas e vai estabelecer, vai instaurar o milênio. Isso é o dia do Senhor. E o arrebatamento? Então, lembre-se, quando Paulo diz a respeito do dia do Senhor, a respeito da vinda do Senhor, a nossa reunião com ele e tal, não vos demovais e tal, por quê? Porque havia enganadores se passando por Paulo, até escrevendo cartas se passando por Paulo, por isso que Paulo teve que dizer na segunda carta que ele estava assinando com seu próprio punho, porque muitos estavam se passando por Paulo. Também havia pregadores, havia pessoas que se diziam muito espirituais, também enganando o povo. Então Paulo enfatizou, olha, em outras palavras, aquilo que eu disse na primeira carta está de pé, não mudou nada. Cristo vem para arrebatar a sua igreja. Quando? Antes do juízo. Porque o juízo virá como ladrão para aqueles que são filhos das trevas. Paulo deixa claro, é só você ler com atenção 1 Tessalonicenses 5. Não para os filhos da luz, porque os filhos da luz serão arrebatados. E Paulo já tinha dito em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, que o Senhor virá para nos livrar da ira futura, em outras palavras, do dia da ira, ou do próprio dia do Senhor. Mas se você quiser entender bem isso, tem um outro livro que eu vou te recomendar, aqui esse abrangendo tanto primeira aos Tessalonicenses, como também a segunda carta, de John Alvor e também Mark Hitchcock. Essa obra foi escrita por John Alvor, mas depois Mark Hitchcock fez uma edição e acrescentou algumas coisas. Então essa obra é muito boa também da editora Chamada. Eu vou deixar o link de todos esses livros que eu estou recomendando aqui na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário em destaque. É só você clicar no vídeo. Se você desejar, você pode comprar pelo site da Amazon, que é muito fácil. Eu tenho comprado muitos livros pelo site da Amazon e é excelente. Você tem ali a opção, inclusive, de comprar o livro físico ou talvez até, se você gosta de ler no Kindle, eu vou deixar até aqui também um modelo de Kindle, se você quiser adquirir também. Facilita muito quando você viaja, você pode ter vários livros consigo num único aparelho para poder ler numa viagem longa e assim por diante. Então fica aí mais uma dica de livro. Caminhando então para o final, esse texto de 2 Tessalonicenses é muito claro. Paulo diz, olha, aquilo que eu falei sobre a vinda do Senhor, a nossa reunião com ele, ou seja, o arrebatamento da igreja, está de pé, não vai mudar nada. Porque os Tessalonicenses estavam achando que eles tinham ficado para o dia do Senhor, que eles iam enfrentar a ira, que eles iam ter que enfrentar o anticristo. E Paulo falou, não, olha, o dia do Senhor não é a vinda do Senhor, porque a vinda do Senhor é o evento desencadeador, mas o dia do Senhor, ele não virá sem que antes venha a grande apostasia e se manifeste o homem do pecado. Isso vai acontecer claramente, é só você ler com atenção, claramente depois do arrebatamento da igreja. Tem uma outra passagem, outras duas passagens que falam do dia do Senhor. Uma delas eu fiz um vídeo recentemente, que é até uma resposta ao meu amigo pastor César Cavalcante, que eu tinha prometido que ia fazer essa resposta. Eu aproveitei um trecho de uma pregação minha. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, fala também do dia do Senhor, ali Pedro, de maneira muito ampla, ele fala de todos os eventos que estão previstos a partir do arrebatamento da igreja. Então, guarde bem isso. Dia do Senhor tem como evento desencadeador o arrebatamento. A igreja é arrebatada antes. Nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando Cristo, porque Cristo vem antes do anticristo. Mas tem uma outra passagem também, Apocalipse 1:10, que fala do dia do Senhor, mas ali é uma referência ao domingo, quando diz lá que João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Claro que ali é uma referência a um dia, de fato, um dia, na nossa linguagem, um dia de 24 horas, e dia do Senhor nós sabemos que desde o primeiro século
é uma referência ao dia em que Jesus ressuscitou, portanto, domingo. Mas se você quiser estudar sobre o Apocalipse, eu tenho recomendado várias obras. Eu vou recomendar uma última, que é essa aqui, ó, Apocalipse de Grant Osborne. É uma grande, ó, Grant Osborne. Isso aqui é um livraço, né? Claro que eu não concordo com tudo que Osborne defende, eu sou pré-tribulacionista, mas esse livro aqui, para quem quer estudar Apocalipse, não pode faltar na sua biblioteca. O link para adquirir todos esses livros está aqui no comentário em destaque deste vídeo e também na descrição. Então estamos concluindo esse vídeo, deixando bem claro, nós pré-tribulacionistas não temos problema nenhum com essa passagem. De 2 aos Tessalonicenses 2, 1 a 3, até porque eu não estou aqui entrando nos versículos posteriores, que ainda deixam muito mais claro. Eu fiz um vídeo recentemente sobre isso também, falando da escatologia assembleiana, em que eu falo daquele que detém, ou seja, que é o próprio Espírito Santo, a um que detém até que do meio seja tirado, e fica muito claro pelo contexto que a igreja ela será arrebatada, e por isso que aquele que detém, aquele que impede o anticristo se manifestar, que é o Espírito Santo, ele não vai sair da terra, mas ele vai deixar de habitar na igreja, porque a igreja será arrebatada. Só depois disso é que o anticristo vai se manifestar em pessoa. Ele pode até estar no mundo, agindo e tal, mas ele só vai se revelar como preposto de Satanás após o arrebatamento da igreja. Tá certo? Então, fica aqui a minha dica, não confunda a vinda do Senhor e nossa reunião com ele, que é o arrebatamento, que está em 1 Tessalonicenses 4, com o dia do Senhor, que é o que vem depois do arrebatamento. O arrebatamento desencadeia o dia do Senhor, que é um dia em que Deus vai julgar Israel, vai julgar as nações e vai também abençoar Israel, especialmente através do milênio. Então, o dia do Senhor, de maneira ampla, é como Pedro menciona lá. Pedro, se você ler 2 Pedro capítulo 3, versículos 7 a 13, você vai ver que Pedro coloca ali tudo junto, porque o dia do Senhor, de fato, abarca tudo a partir do arrebatamento da igreja. Mas o arrebatamento da igreja, ele é o evento desencadeador. Ele desencadeia o dia do Senhor, mas ele não é o dia do Senhor em toda a sua abrangência. O dia do Senhor, ele começa com o arrebatamento e vai até o dia da eternidade, quando Deus criar novos céus, nova terra. Aí, claro, Deus porá termo ao dia do Senhor e começará o dia da eternidade. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta ou compartilhe. E também, claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal. A paz do Senhor!